Esporte e Companhia. Um oferecimento Nita Alimentos. A receita no ponto certo. Poupa Farma. O remédio que você usa muito mais barato. E Atri Fiat. Fiat é Atri. Em Santos e São Vicente. Olá, boa noite. A partir de hoje você vai acompanhar o Esporte e Companhia aqui pela TV Com, canal 11net. E eu já faço um convite aos nossos amigos telespectadores para que já marquem na sua agenda. Todas as segundas-feiras, ao vivo, aqui pela TV Com, canal 11net, o Esporte e Companhia. Sempre falando da Portuguesa Santista, dos clubes da nossa região, do esporte em geral, com convidados especiais e sempre também com muitas matérias. Hoje, por exemplo, você vai curtir toda a apresentação do elenco, novo técnico da Portuguesa Santista, o que foi o clássico ontem, bem disputado, a boa vitória do Santos contra a Portuguesa de Esportes. Então, o convite está feito. Eu quero também fazer mais um convite a você, que você deve participar conosco. E como? É muito fácil. Você vai falar, Eduardo, como é que você vai fazer para que nós possamos participar? É muito simples e muito fácil. Você vai acessar o nosso Facebook, é o facebook.com/programa Esporte e Companhia. É E normal e companhia, você vai por extenso colocar. Então, facebook.com/programa Esporte e Companhia. E vai interagir conosco, dizendo, ó, estou gostando, ótimos convidados, sugestões, interagindo conosco. E por isso, a gente até trouxe excelentes convidados para esse primeiro programa de estreia, né? Avise seus amigos, ó, pega o telefone, avise, ou pela internet já vai avisando, ó, estão com um programa novo de esportes, agora ao vivo, aqui para todo o litoral, para toda a Baixada Santista. E eu tenho convidados especiais, vou começar aqui com um convidado que com certeza vai nos ajudar bastante a dirimir dúvidas sobre o caso do Anderson Silva. É o doutor Miguel Ângelo Moscoso Naveira, que já está conosco. Ele é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, pós-graduado em Medicina Esportiva pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Católica de Santos e doutorando em Medicina Preventiva pela Universidade Federal de São Paulo. Veja que a gente vai ter um conteúdo muito bacana. Obrigado, doutor Naveira, pela presença conosco. Obrigado, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Vou poder fazer várias perguntas, porque a sua presença é importante. Pode ser. Olha aí, bacana também, né? Ele que já esteve conosco em outras ocasiões, conhece muito da vida do Santos Futebol Clube, conselheiro atuante, pela terceira vez como conselheiro no Santos. Ele que é advogado, especialista em direito esportivo, sócio, né, do escritório Cobre Gazola, ex-gerente jurídico do Santos Futebol Clube, sócio desde 78, nosso querido João Vicente Gazola. Gazola, obrigado pela presença também. Eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui. E é nessa estreia é importante falar também do Santos, que chama a atenção sempre. Claro, prazer sempre falar do nosso querido Santos Futebol Clube. É isso aí, ó. Você vê que bacana, os convidados, você já está vendo esses convidados, que você vai poder, inclusive, mandar a sua pergunta também para interagir e participar. E o Edivaldo Luiz Batista, ele que é empresário da área, aí, inclusive, de formação de condutores, na nossa aqui da cidade de São Vicente, atual presidente do São Vicente Futebol Clube, né, já pela segunda gestão. Edivaldo, obrigado pela presença também. Ser presidente do São Vicente também é uma missão bastante árdua, né, Edivaldo? Obrigado, boa noite pela presença na nossa estreia aqui do Esporte e Companhia. É um prazer estar aqui, Eduardo, obrigado pelo convite. É árdua, mas é muito gratificante ser presidente do São Vicente Atlético Clube. E você já está sendo bastante cobrado e a gente vai trazer um pouco dessa cobrança aqui também com os nossos telespectadores. E conosco, né, vamos apresentar ela que vai nos ajudar durante todos os programas. Hoje não será diferente, né, está nos ajudando. Ela disse assim, Eduardo, não estou nervosa, estou tranquila e vou para fazer o que precisar. Então isso é muito bacana, que a nossa querida Roberta, né, a Roberta que está conosco aqui, a Roberta Sanches. Tudo bem, Roberta? Boa noite. Tudo bem, boa noite. E quando a gente fala que o programa é apenas o primeiro, é que os nossos telespectadores devem fazer o quê, então, para entrar em contato conosco, Roberta?
entrar em contato conosco por meio do facebook.com. É isso aí. Mandem críticas, sugestões, elogios, perguntas, o que quiserem. É isso aí. Quando ela fala interagir, literalmente, hein? Então anote aí de novo, hein? facebook.com/programa Esporte e Companhia. O esporte normal, o E normal e o companhia por extenso. Bom, eu citei aqui o Dr. Naveira pela sua experiência. Quando a gente fala em caso de doping, no caso a dopagem, o que vem a ser, Dr. Naveira? A dopagem é o ato de ou receber o doping, a substância ilícita, ou promover aquele doping, a pessoa que produz esse doping, né? Doping, na verdade, é o encontro de uma substância ilícita na urina. Então, o encontro de qualquer substância que não está naquele rol de substâncias proibidas pelo conselho de determinado esporte é considerado doping. Nós temos classicamente 5 categorias de substâncias ilícitas, né? Os estimulantes, os narcóticos, os esteroides anabolizantes, os diuréticos e os hormônios peptídeos, que é o hormônio de crescimento. E o EPA, o EPO, que é a eritropoetina, que é para formar glóbulos vermelhos, utilizado muito em ciclistas. E existe uma classe de drogas restritas. A gente também fala algumas como drogas sociais, que é o álcool, a maconha, os anestésicos, os beta-bloqueadores e alguns tipos de anti-inflamatórios e corticoides. Então, essas são substâncias restritas. Ou seja, a pessoa, quando é um atleta de elite e vai participar de uma competição, se ele fez uso dessa droga restrita, ele tem que comunicar. Ao ser comunicado, ele tem autorização a participar de um evento. Já as drogas proibidas, não, ele está fora do evento. No caso do Anderson Silva, o que levou e classificou no caso a este caso de doping, como é que nós podemos exatamente elaborar essa classificação? Veja só, eu não vou comentar o caso especificamente do Anderson Silva, porque Sim. o que eu tenho de conhecimento é o que Sim, todos devem ter exatamente. conhecimento da mídia, né? O que a gente tem de notícia é que foram feitos alguns exames, os exames para as pessoas entenderem, são feitos nas competições e também chamado off-competition, ou seja, fora da competição. Então são exames relâmpagos, exames de surpresa que podem pegar o atleta em qualquer época de treinamento. No que está comentado, que foi detectado as substâncias proibidas encontradas na urina, foi a androstenediona e a Que é algum derivado da testosterona, exatamente. que eu não me lembro qual que foi encontrado. Drostanolona. Drostanolona, Isso. foi a drostanolona, Isso. que é um hormônio E a testosterona. Isso, exato, que é um hormônio esteroide, que tem uma ação anabólica, Justo. ou seja, de formação maior, e uma ação andrógena, ou seja, de caracteres sexuais menor. Essa droga foi encontrada, agora se realmente foi utilizada, a gente não sabe. Agora, a imprensa transmite a informação para o público em geral que um atleta faz o uso, seja ele de qual for dessas substâncias, para levar alguma vantagem na sua, no caso, atuação naquela luta específica, no caso do Anderson Silva ou qualquer outro esporte. Mas o doping traz riscos para a saúde, não, doutor? Sim. Veja só, isso a gente fala doping, quando fala doping acaba Sim. falando em atletas de alto rendimento. Exato. Mas se a gente for tirar um histórico de hoje de pessoas que têm utilizado, nesse caso, hormônios sexuais, né, os esteroides anabolizantes, em academias, é muito grande. É muito a utilização de hormônios e esteroides anabolizantes para aumento de massa muscular em academia. Isso é uma coisa gritante, né, que tem que se tomar uma providência. Se espera muito os resultados disso no físico, como o senhor bem colocou, mas tem efeitos colaterais. Sim, com certeza os efeitos colaterais, agressividade, alteração dos níveis hormonais. Então você geralmente vê as pessoas que abusam de hormônios sexuais, né, esteroides anabolizantes, acabam perdendo pelo, então as pessoas geralmente são carecas. Pode haver depois um efeito rebote com diminuição do libido. As mulheres com alteração do ciclo menstrual, ou mesmo da fertilidade, aumento de acnes, né, espinhas. Quer dizer, então existe aumento do LDL colesterol com maior risco cardíaco, piora do HDL colesterol, ou seja, menor proteção cardíaca. Ou seja, as pessoas que porventura utilizam esses esteroides anabolizantes estão pensando na massa muscular, esquecem no restante, né, no corpo em geral.
como um especialista, um profissional dessa área, qualquer atleta, seja de qual modalidade for, ou mesmo aquele que não pratique um esporte, mas faça uso, como bem colocou o doutor Naveira, numa academia, onde se pode classificar o traço como um caso de doping? Porque vamos pegar o exemplo, cita-se muitos casos, aquele atleta sofreu uma lesão, fez uso de medicamentos. Isso é uma situação, né, doutor Naveira? Agora, quando o traço, ele acaba mostrando o uso para doping. É isso que às vezes a gente confunde um Exato. pouco, né? Porque não existe um tratamento com hormônio para Exatamente. cura que não vai levar ao doping. Porque se a pessoa estiver realizando um tratamento de hormônio e nesse meio tempo ele já é um atleta de alto rendimento, ele está catalogado num ranking, ele pode ser pego num teste surpresa. Então não existe, estou fazendo isso porque está autorizado. Não existe isso. Então, infelizmente, a gente vê alguns atletas de atletismo que alegam ter anemia e utilizam eritropoetina, que é para aumento da resistência, aumento da concentração de hematócrito e hemoglobina, ou seja, melhora o rendimento. Não dá para dar essa desculpa. No caso, né, o que a gente faz é um alerta às pessoas que inadvertidamente utilizam dessas substâncias para aumento da massa muscular. Realmente vai levar um prejuízo a futuro e também um prejuízo agudo na sua saúde. Eu tenho certeza, os nossos telespectadores em casa estão dizendo, Eduardo, quando a gente tem aí a possibilidade de ter constatado um caso como esse, deve haver uma maneira de prevenir. Existe para um tratamento um profissional adequado, gabaritado, que vai dizer, ó, você pode ou não pode. Aonde entra justamente esse profissional para coibir para que o atleta não faça esse uso dessa maneira? Então, todo atleta de alto rendimento, ao procurar um profissional, ele vai ver que existe uma cartilha, como nós falamos, existem essas drogas, as drogas são essas, então não pode ser utilizado. Sim. Acontece muito também, a gente está diante de pessoas que são da área do futebol, né, então é muito comum, a gente vê às vezes relato que determinado atleta, inadvertidamente, né, estava gripado e a esposa ou a prima, algum parente fala, utiliza esse antigripal. E dentro desse antigripal existem substâncias descongestionantes, que é a efedrina, que o atleta de futebol, ao colher a urina e contendo efedrina, é um estimulante, é um doping que pode levar de 6 meses a 2 anos de suspensão. Ou seja, o médico não receitou, ele também não sabia, e no final foi uma vizinha, um parente que pediu para ele tomar. Ele tomou e esqueceu, né, naquele momento de ansiedade, de avisar a comissão médica de que ele havia feito uso de uma substância. Você vê que existem muitas coisas envolvidas, né, e que, infelizmente, a comissão médica também fica alheia a isso. Para um profissional como gabaritado e qualificado, doutor Naveira, é fácil identificar. Para nós, leigos, a gente tem que aprender, por isso, atenção. Aí tem muito aquilo do apelo, né? Uma substância que traz resultados maravilhosos. Mágica não existe, né, doutor Naveira? Existe sim uma programação de treinamento, a dosagem correta do que vai ser possível de ser utilizado. E aí a orientação que o senhor daria para aquele jovem que está iniciando no esporte, ou aquele atleta que está nos acompanhando, os atletas da região, nós não temos poucos, pelo contrário, gostaria que o senhor falasse para eles. Primeiro de tudo, que a pessoa entenda que todo indivíduo tem uma individualidade biológica e bioquímica. Então, se você nasceu e você vai ter uma característica longilínea, que é mais alto, ou brevilínea mais baixo, ou forte, ou fraco, vai depender muito do quê? Da herança genética. Então, não tente mudar isso. Isso é uma coisa que você já traz ao longo da vida. Tentar mudar é somente com hormônio, que vai levar, provavelmente, a algum prejuízo na sua saúde. Seja no momento agora agudo, ou seja no decorrer da sua vida. Ô Edivaldo, você como presidente de uma agremiação, de um clube, observa, ouve as manifestações como o doutor Naveira, como é que é a preocupação, por exemplo, com tantos jogadores que querem ascender uma divisão maior, querem ter um sucesso rápido, e a gente sabe que sucesso é complicado. O que vocês nos clubes de futebol procuram fazer? Geralmente a comissão técnica sempre orienta os atletas para que não possam tomar nenhum remédio, sim nos consultarmos. É isso que eles passam. Mas que nem o doutor aí falou, é verdade. A própria esposa, alguém da família, pode acontecer sem nós sabermos mesmo que aconteceu um fato desse aí. Né? Até às vezes algum problema, né? A pessoa vai fazer o uso de algum medicamento que justamente vai causar esse tipo de... Agora, a presença de um profissional, Edivaldo, como o doutor Naveira, passando esse conhecimento, conversando, seria algo mais esclarecedor se os clubes pudessem ter essa oportunidade de uma maneira mais maciça? Com certeza. Acredito que todos os grandes clubes do Brasil têm essas pessoas especializadas
para que não ocorra esse doping aí e prejudique tanto o atleta como o clube. E tem que existir realmente. Doutor Naveira, se nós pegarmos por esse princípio, lógico, da sua explicação, do seu conhecimento, dos profissionais como o senhor, o que se deve colocar a partir, não de agora, mas deve ser um princípio para aquele que pratica esporte ou aquele que faz a sua prática em academia, o que ele deve sempre levar como observação principal para não cair neste erro? Primeiro de tudo, uma boa alimentação vai levar realmente à melhora da massa muscular. Existem alguns suplementos que podem beneficiar esse atleta ou esse praticante de atividade física. Alguns aminoácidos, né, algumas substâncias anticatabólicas que vão promover o quê? Aumento da massa muscular e também o quê? A perda dessa própria massa muscular com um exercício intenso. Então, uma orientação médica, uma orientação de um profissional também da atividade física e principalmente paciência e boa alimentação são os segredos para um bom treinamento. Olha aí, uma bela dica, e eu vou até insistir com o Edivaldo, como presidente do São Vicente, existe muita suplementação, né, para o atleta ter um rendimento melhor, mas para que ele também, nos seus trabalhos físicos, ele possa ter realmente um progresso. Isso para um clube pequeno, um clube médio, é possível, Edivaldo, de ser feito? Para os grandes clubes a gente sabe que existem os profissionais que fazem. É uma dificuldade a mais para vocês? É necessário, é uma dificuldade muito grande. Mas nós estamos nos planejando para que possamos ter isso para todos os nossos atletas. Isso é fundamental. Isso parte do princípio que se você tem um bom treinador, um bom preparador físico, essa orientação também tem que acontecer de um profissional e isso deve ser buscado sempre. Desde as categorias de base. Não adianta só no profissional, em todas as outras categorias. Isso é fundamental. E aí aquela pergunta, né, que também as pessoas normalmente têm, Edivaldo, o clube não tendo tantos recursos, como é que ele pode fazê-lo, por exemplo, para ter um profissional do nível do Dr. Naveira que pudesse passar isso, como é que faz aí? Tem que passar literalmente a tentar esse profissional, ou buscar os apoiadores, aí acontece. O clube menor tem a dificuldade também maior para obtê-lo. No caso do doutor, aí, para que nós possamos ter esse doutor conosco. Vamos convidar o doutor Naveira para conhecer o São Vicente, né? Ele já ser associado, vai ser tudo nosso. Já ganhou tudo, né? Já tem o convite do doutor Naveira. Aí precisa saber do doutor Naveira se o convite está aceito, né? Não, está sim. Não está assim. Isso é bom. É interessante porque aí você veja o ponto de vista de um profissional gabaritado, como o doutor Naveira, passando esses cuidados que tem que ter. A gente citou aqui para exemplificar o caso do Anderson Silva, mas não é o caso dele apenas. Você tem em várias áreas, vários esportes, várias modalidades. Podemos ir mais atrás recentemente, no ano passado, o Armstrong do ciclismo e outros tantos que a gente poderia aqui discorrer, e sempre isso ocorre. E isso não deveria ocorrer, mas também a intensidade da divulgação de novas drogas e novas substâncias parece que acabam trazendo, né, aos olhos de alguns um certo brilho. Infelizmente, isso que ocorre. Mas foi bem falado que você colocou aí a questão da suplementação, o colega também aí da mesa, nessas categorias de base, né? Elas estão aprendendo. Então, se você ensinar direitinho como essas crianças jovens devem se portar no futuro, isso é importante. Você vai conseguir muitas coisas, né? Principalmente que eles tirem um caminho correto em busca do bom rendimento. Acho que essa questão da base, eles fazem um ótimo trabalho. Eu sei o São Vicente, o Santos, a Portuguesa, o Jabaquara, são clubes aqui da cidade, da região, que fazem um bom trabalho de base, né? Infelizmente, nem todos têm o mesmo recurso para poder dar uma suplementação para os seus atletas. E realmente a gente também sabe que esses atletas de base já vêm com pouco recurso. Porque também, doutor Naveira, a gente percebe uma certa facilidade para se chegar a esse tipo de situação, o uso dessas drogas, existe uma certa facilidade. Muitas vezes ela pode ser subscrevida por um profissional por uma determinada situação de tratamento, ou que não seja. Como há esse acesso, em alguns momentos, até facilitado? Felizmente são companhias, né? A companhia do indivíduo, a promessa de um ótimo rendimento num espaço muito curto, né? E a gama hoje de suplementos que tem, inclusive de outra nacionalidade, né? Vem a nível de todos os países, né? Vem chineses, vem paraguaios, infelizmente uma grande quantidade de substâncias que não sabemos nem se realmente são substâncias de boa origem. Perfeito. Agora, Edivaldo, antes da gente despedir de você, por que o São Vicente não disputará a segunda divisão? Tanta gente querendo acompanhar lá no Mansueto Perotti os jogos do São Vicente. Eduardo, nós queremos também, nós estamos batalhando para isso.
Mas que a necessidade e a falta de apoio fica difícil. Em 2010 nós ficamos sem patrocinador, fizemos uma bela campanha. Em 2011 também uma bela campanha. Em 2012 a Cor Esporte veio conosco, através do Vladimir, nos ajudou, conseguimos o acesso, fomos vice-campeões. Nessa que nós subimos, em 2013 nós não tínhamos mais o patrocinador, não tínhamos o investidor, foi difícil. Voltamos na realidade, que é a segunda. Em 2014 fizemos a campanha pífia, o torcedor não gostou, nós não gostamos, a diretoria não gostou, nós também não gostamos. E então chega em 2015 com muita necessidade, nós achamos que é certo essas necessidades sim, precisa se adequarmos dentro do nosso estádio, mas nós temos que primeiro arrumar um patrocinador, um investidor que venha conosco, não deixamos nós sozinhos. Aí a cidade também tem que vir politicamente em todos os aspectos. Então o que nós resolvemos? Vamos tentar nos adequarmos para que possamos voltar em 2016 mais forte, com um patrocinador sim e estruturado. Jovens talentos nós temos categoria de base boa. Eu pegar um gancho aí, fora isso aqui o doutor falou aí de pessoas, às vezes esses jovens talentos são pessoas que não têm tanto acesso a conhecimento, são famílias humildes, aí sim ilude muitos meninos aí que querem ter resultado fácil, querem tomar pega isso aqui que vai melhorar cada vez mais. Acaba estragando o nosso atleta, o atleta desses times de menos conhecimento. Mas voltando, o São Vicente nós queremos, e estamos batalhando para que possamos realmente arrumarmos esse parceiro, para que possamos realmente triunfarmos onde o São Vicente realmente merece. Vamos torcer para que isso aconteça. Edivaldo, obrigado por ter vindo na nossa estreia aqui do Esporte Companhia e que você possa ver outras vezes com notícias importantes e boas que o São Vicente com certeza consiga os seus apoiadores. Edivaldo, obrigado, felicidades para você e para o São Vicente. Obrigado a você, obrigado aos convidados aí, a todo telespectador, obrigado pelo convite. Espero voltar aqui para dizer que o São Vicente realmente está cada vez mais forte. E eu peço a sua atenção, porque a Roberta Sanches tem uma dica bacana. Quando você, doutor Naveira Nunes, agora adquirir medicamentos com responsabilidade, a Roberta tem a dica correta para você comprar os seus medicamentos e outros produtos, como até na área de estética. Fala pra gente, Roberta. É isso aí, Edu. Esse bloco foi um oferecimento da Poupa Farma. Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato. Entrem lá no site www.poupafarma.com.br e procurem a unidade da Poupa Farma que fica mais pertinho de vocês. Ou liguem para o Alô Saúde da Poupa Farma, 3202-1002. Ligou, pediu, recebeu. É isso aí, você viu? A dica foi dada pela Roberta. Roberta, eu gostei. Gostei e assim, se precisar, né, doutor Naveira? É assim, buscar justamente um local que você tenha os profissionais que vão olhar o receituário médico e falar, não, essa prescrição é correta e você deve segui-la da melhor maneira, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nosso primeiro intervalo, nosso primeiro break com os nossos patrocinadores e a gente volta já com o segundo bloco do programa Esporte Companhia, que está apenas começando, é a nossa primeira edição aqui ao vivo para toda a Baixada Santista. Quer participar? facebook.com/programa Esporte e Companhia, o Companhia por extenso. Eu volto já. Estamos apresentando Esporte e Companhia, um oferecimento Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato. Você sabia que a Nita Alimentos está há 45 anos no mercado? Além da famosa farinha de trigo Nita, também são produzidas misturas para bolos, fermentos e muitos outros práticos produtos para o seu dia a dia. Tudo com qualidade certificada para preparar receitas deliciosas para você e sua família. Conheça mais sobre produtos e receitas Nita em www.nita.com.br. Nita, 45 anos produzindo momentos deliciosos a você. Sabe aquele remédio que você toma todo dia para cuidar da diabetes, da hipertensão ou do colesterol? A Poupa Farma tem esse remédio. Mas um detalhe, pelo menor preço do mercado. Nós da Poupa Farma não brincamos com a sua saúde. Em preço, somos imbatíveis. Porque saúde não tem preço. E aqui na Poupa Farma, custa bem pouquinho. Poupa Farma, remédio que você usa muito mais barato. Chegou em Santos a Renotec, uma das melhores distribuidoras do Brasil agora na Baixada, especializada em peças automotivas Renault e Hyundai. São mais de 5 mil itens para veículos de passeio e transporte leve, preços acessíveis, imbatíveis,
com produtos de qualidade. Renotec, peça para veículos Renault e Hyundai. Parcelamento em até 3 vezes sem juros para as compras acima de R$ 150 no cartão de crédito. Venha para a Renotec, Rua Comendador Martins 94, na Vila Matias, em Santos. Telefone 3296-9803. Renotec, peça para veículos Renault e Hyundai. Acesse renotec.com.br. Voltamos a apresentar Esporte e Companhia. Um oferecimento Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato. Esse bloco é um oferecimento da Atri Fiat. Fiat é Atri. São 2 lojas na região que não medem esforços para melhor atender você. A loja de Santos e a de São Vicente. É a concessionária mais lembrada da Baixada Santista. Venha se surpreender com a Atri. É isso aí. Agora, Roberta, antes da gente apresentar outro convidado que já está conosco, e voltar com o Dr. Naveira, também com o Gazola que está conosco, você tem perguntas para os nossos amigos internautas que vão participar. Eu quero ver muita gente participando, eu quero ver a Roberta trabalhando aqui ao meu lado, né? Então, facebook.com/programa Esporte e Companhia. O esporte, o E normal e o companhia por extenso. Diga as perguntas, Roberta, por gentileza. Olha, o Edson do Boqueirão, aqui de Santos, pergunta para o Dr. Naveira se o tratamento feito em função da lesão na perna do Anderson Silva pode ter alguma ligação com os resultados do exame de doping. Não existe nenhuma relação, né? Os hormônios que foram citados são hormônios derivados da testosterona. Como eu falei no primeiro bloco, eu não tenho por que falar de Anderson Silva. Acho que é um ícone do esporte, né? Provou durante N vezes que defendeu o título, que não necessita de nada disso. Ele não utiliza tanto a força e sim a técnica, e a gente mostrou e foi verificado que esses hormônios sexuais aumentam a força. E o forte dele não é a força, o forte dele é a técnica, a provocação, a malícia que ele sempre teve. Então, sinceramente, eu gostaria de ver a evolução do caso, né, já que no meio tempo houve um exame negativo para isso. Tem que ser avaliado também o local onde foi feito o exame. Existem validações nesses locais, visto que, por exemplo, o nosso centro de antidopagem no Rio de Janeiro foi descredenciado, porque não tinham reais condições. E eram ligados à universidade, e tinham toda a verba, tinha todas as condições, e foi descredenciado. Por quê? Porque existe um nível, aquilo lá para medir, existe uma precisão assim microscópica, é uma coisa, né, que não podemos falar parece ou não parece, não, tem que ser. Ou é ou não é. Então, realmente eu gostaria de ver a evolução do tempo, mas realmente as drogas não têm relação com a lesão dele. Perfeito aí. Roberta, tem uma segunda pergunta, vamos aproveitar, já que o nosso convidado já está nos trazendo tirando essas dúvidas, é importante que o nosso telespectador também tenha as suas dúvidas tiradas. Por gentileza. Tem sim, olha. Doutor Naveira, boa noite. Os anabolizantes geram dependência? Obrigado, Marcos Vinícius. Sim, a dependência física, dependência psicológica, já que o anabolizante cria uma certa euforia, uma certa sensação de maior força. Então, se você experimenta aquela sensação de maior força, você quer continuar a ser forte. Você não vai querer ser fraco. Né? É a questão também que ele aumenta de início o nível dos hormônios sexuais. Imagine uma pessoa que tem um nível maior de testosterona, que é o hormônio masculino, de ímpeto, de força, de garra, de atitude, melhor concentração, atenção, percepção, memória. Ele não quer perder isso. Só que com o passar do tempo de uso desse, ele pode ter um efeito rebote, ou seja, diminuir o hormônio. Então o que ele vai? Ele vai para uma segunda escala, com maior quantidade de hormônio, para manter aquele nível. E é isso que está acontecendo, infelizmente, com esses praticantes de academia. Eles utilizam um pouquinho e falam, não, vai ser só essa dosagem. Ele sente bem, o hormônio volta, cai, ele diminui o cabelo, apresenta ginecomastia, que são o aparecimento de peito, né, nos homens, e ele volta a tomar uma dose maior. Então, cada vez um degrau maior. Essa é a dependência. É isso aí. Roberta, quem quiser fazer a sua pergunta, como é que deve fazê-la? É só entrar no Facebook e mandar para a gente. É facebook.com/programa
Programa Esporte e Companhia. Olha aí, que legal. Faça como esses já fizeram, outros já estão aqui também. Daqui a pouco o Roberto coloca em dia. Deixa eu pegar o boa noite aqui. Nosso querido Harley Rodrigues já está conosco. Tudo bem, Harley? Boa noite. Boa noite, Edu. Satisfação estar aqui com vocês. Acompanhou hoje a apresentação lá da Portuguesa, do técnico da Portuguesa Santista. Daqui a pouco você vai falar pra gente então. Vamos trazer todas as informações da Portuguesa Santista. Olha aí, não saia daí, daqui a pouco todos os detalhes, informações, inclusive com imagens lá. Mas eu quero aproveitar também a presença do conselheiro João Vicente Gazola, que é importante, nós tivemos agora, diz que o Brasil, né, começa a andar depois do carnaval, né, começa a sambar lá atrás, né, mas começou já o ano e nós tivemos aí uma pequena polêmica, né, o Gazola. Antes do carnaval, nós tivemos até um manifesto publicado em um grande jornal aqui da região e o anterior, né, presidente do Conselho Deliberativo, o jornalista também, companheiro nosso, Paulo Schiff, discordou desse manifesto, né? Qual é a sua opinião como conselheiro, a manifestação do ex-presidente do Conselho? Bem, Eduardo, é muito importante essa oportunidade, primeiro para deixar claro que o manifesto é apolítico, não tem rigorosamente nenhuma conotação partidária e foi subscrito por 51 conselheiros. Tenho certeza absoluta que se tivéssemos um pouquinho mais de tempo, muitos outros assinariam, justamente por esse caráter protetivo ao Santos Futebol Clube. O manifesto deixa a nossa posição desses conselheiros, eu tenho certeza, repito, da grande maioria dos conselheiros do Santos Futebol Clube no momento, de que não haja impunidade, que haja uma apuração rigorosa, porque o que foi feito, em especial no último ano, no último semestre de 2014, tem nuances inaceitáveis e óbvio que nós temos que apurar. E a divergência do Paulo Schiff, que é uma figura respeitável, meu amigo de mais de 30 anos, mas eu divirjo cabalmente do Paulo pelo seguinte: ele está tentando mais uma vez defender o indefensável. Ele quer dizer que há suposta contradição, que eu também não concordo, porque quando nós falamos no manifesto em apurar com rigor, não acusar ninguém prematuramente, é muito mais no sentido de que eventuais culpados sejam identificados, tenham oportunidade de se defender, obviamente. Agora, tem casos incontroversos. Ou o Paulo Schiff tem como defender a cessão de parte dos direitos econômicos do Gabriel, do Geovânio e do Daniel Guedes, né, 3 promessas, ao apagar das luzes para um grupo econômico e não se pagou o fundo de garantia de jogador, não se pagou salário, não se pagou direito de imagem, que inclusive motivou a perda de vínculo empregatício de atletas importantíssimos. Para mim, isso é incontroverso. Já tem que ser objeto de apuração na comissão de inquérito de sindicância. E outra divergência que eu tenho da exposição do Paulo, que eu confesso que eu não tinha nem tido acesso, mas acabei lendo, é no sentido de que ele justifica ou tenta equiparar essa dificuldade do Santos ao Botafogo do Rio, com todo respeito. O Botafogo está maltratado há muitos anos. Eu não quero que equiparem o Santos Futebol Clube ao Botafogo, de tantas glórias. Não, um time de tanto... Merece também respeito. Muito respeito, uma admiração profunda, só que vive à míngua, vive numa situação terrível, absolutamente inaceitável. Então, Eduardo, para sintetizar, o manifesto deixa claro que tem que se apurar, tem que se punir e não há tempo para postergar, não há tempo para esperar 3 meses, 6 meses, 1 ano e cai no esquecimento. Nós exigimos do Egrégio Conselho Deliberativo, do Poder Executivo, uma imediata apuração dos fatos e a severa punição dos seus responsáveis. Eu vou voltar com o Gazola, mas antes de voltar com o Gazola, que você está acompanhando também, vale só ressaltar, né, o Gazola vai confirmar, mas esse manifesto feito por conselheiros também foi lido na reunião do Conselho, não foi algo que foi apenas colocado através da imprensa, não é isso, Gazola? Exatamente. Para deixar bem claro. Nós tivemos esse cuidado, o nosso companheiro, o conselheiro eleito, Thiago Marçaioli, foi ao púlpito, leu na presença do Egrégio Conselho, que estava com um grande número de conselheiros,
e não tenho por que não dizer que foi efusivamente aplaudido. Não se trata, Eduardo, isso é muito importante deixar claro, de caça às bruxas, de revanchismo, muito pelo contrário. A gente vai voltar nesse tema aqui. Agora a gente vai pedir licença aqui para o Gazola. Eu citei aqui com o Rala, inclusive, a apresentação da Portuguesa, o elenco, o seu novo treinador. Então confira com a gente. Tem aí esse material, essa matéria feita para você a respeito da Portuguesa. Roda para a gente. Na manhã dessa segunda-feira, a Portuguesa Santista apresentou 11 jogadores visando o início da Série B do Campeonato Paulista. O técnico Claudemir Peixoto e o gerente de futebol Rodrigão estiveram presentes aqui no estádio Eurico Mursa, onde apresentaram os jogadores já visando esta competição regional. Essa primeira semana, hoje foi o dia da apresentação, hoje dia 23, segunda-feira. No primeiro momento apresentamos os jogadores que já estariam contratados para já iniciarem os trabalhos de alguns exames com a preparação física e exames clínicos também para saber como anda o coração aí. E durante a semana, no meio de semana, na quarta-feira e na outra semana, serão apresentados alguns jogadores para que a comissão técnica os avalie. Então serão jogadores que virão observados, alguns remanescentes aqui que atuaram ano passado pela segunda divisão, outros que subiram do Sub-20 e alguns também do Sub-17, sendo que 3 ou 4 vão retornar para a Portuguesa após os términos das competições que estão disputando, a 2 e a 3. O técnico Claudemir Peixoto destacou a restrição da Federação Paulista, que neste ano limita em 28 jogadores as inscrições para o campeonato de 2015. Primeiro ver, porque agora o limite de jogadores que pode inscrever, então isso aí acho que complicou muito, porque antes você podia contar com alguns jogadores da própria base, alguns jogadores que você acabar escrevendo e vai utilizar mais para frente. Então acho que com essa limitação complicou um pouco. Então a gente tem que estar, o calendário do futebol, que a gente sabe que nessa divisão é longo, só com essa redução de atletas complicou um pouco. Então o que a gente está vendo é assim, que a gente vai ter que ter bastante atenção em alguns jogadores, que a gente precisa ter jogadores polivalentes, que joguem em 2, 3 posições diferentes, né? Porque a gente sabe que depois de número de limitações que não pode escrever mais, e aí você perde algum atleta, você não tem como repor. Então isso aí acho que complicou bastante. E o calendário do campeonato, a gente sabe que é um calendário longo, né? Um campeonato difícil, né? Então por isso que a gente já começou a trabalhar hoje. A gente espera que consiga organizar pelo menos nessa primeira semana, conhecer os atletas que já tem alguns atletas contratados, mais alguns atletas virão, para a gente poder chegar no meio do campeonato e saber que está tudo certinho, porque a gente sabe que o campeonato é longo e a gente não pode errar, principalmente no início e nem no meio, né? Porque aí no meio você já não chega nem no final do campeonato. Então o planejamento nosso aqui é fazer as coisas certas, trazer os jogadores que a gente sabe que vão ter que começar e praticamente terminar o campeonato, né? Que antigamente não era assim. Às vezes o cara começava com uma equipe e reformulava, trocava praticamente o time todo. Então agora você tem que começar com uma equipe e praticamente terminar com ela. Então acho que isso vai ser a maior dificuldade para a gente acertar esses jogadores e não ter um trabalho na frente lá de reformular, porque você não pode mais. O atacante Ricardinho, que já foi o carrasco da Portuguesa Santista em outras competições, comenta a respeito da sua expectativa para o campeonato de 2015. Tivemos acesso, chegamos na final. O ano passado estava no tabuão e por um jogo nós não subimos, né? Infelizmente. É um campeonato assim, ao meu ver, é um dos mais difíceis, né? Cheguei a jogar a 3, a primeira, menos a 2 não disputei. Mas é um campeonato difícil porque tem limite de idade, né? E agora mudou também o critério. São 28, fica mais difícil ainda, porque para você ter atletas com 23 anos é difícil, é uma idade que você está passando profissional. Então a cabeça é bem diferente para você assimilar as coisas, às vezes demoram. Às vezes tem jogos que você parece que 1 minuto de jogo você acaba tomando gol. Então é um campeonato longo, tem que ter paciência, tem que ter um grupo muito forte. Eu acho que a diferença faz no dia a dia, o vestiário é importante, as amizades são importantes.
o grupo tem que ser muito forte, tem que saber assimilar, porque vem derrotas, às vezes tem jogos que tem que ganhar em casa, então é o dia a dia mesmo, né? Não dá para prever o que vai ser no campeonato, só que assim, a gente tem que estar preparado com essas coisas, então estão montando um grupo forte, estão montando um elenco forte para a gente chegar, porque a Portuguesa é um clube que já vem 2 anos aí batendo na trave, que eu tenho acompanhado, tenho jogado contra, e é um clube que merecia estar disputando a primeira divisão até pela estrutura, pela cidade, enfim. É um clube que até tive a oportunidade de jogar quando estava na primeira contra. Então, esse ano acho que a gente vem com essa mentalidade de subir, mas o que eu prezo assim, não só de subida, mas é chegar a disputar uma final, porque o dia a dia a gente tem que treinar forte para isso. Acho que o jogador tem que pensar em ser campeão. Lógico que o acesso é o mais importante, mas na minha carreira eu sempre prezo isso. A gente ser campeão do que faz, então ser o melhor no que faz. Então é esse o meu pensamento vindo para cá. Tá aí, legal, né? Daqui a pouco, no outro bloco, o Haller Rodrigues vai comentar também conosco aqui como é que foi essa apresentação, o clima, né? A gente percebeu que todo mundo bastante interessado, empolgado para fazer uma grande campanha. Mas nossa Roberta Sanches tem participações dos nossos amigos internautas pelo nosso Facebook. Roberta, por gentileza. O Thiago Valejo gostaria de perguntar ao Dr. Vicente Gazola, como ex-gerente jurídico do Santos, o que fazer para evitar as ações trabalhistas num clube de futebol, tal como aconteceu recentemente com o próprio Santos? Boa pergunta. Ótimo, é muito fácil pagar encargos, recolher fundo de garantia, pagar salário em dia e no pior cenário, que eu até me reporto novamente ao que o Paulo Schiff falou, que o São Paulo atrasou, só que o São Paulo não perdeu o Alexandre Pato na justiça, não perdeu nenhum jogador. O Cruzeiro atrasou, mas o Cruzeiro também não. O Cruzeiro vendeu o Everton Ribeiro para a Arábia por uma fortuna. O Santos está por não ter recolhido o fundo de garantia desde setembro, de Arouca, Aranha, Leandro Damião, acaba correndo um risco, apesar dos acordos recentes, por exemplo, com o Leandro Damião, de gerar um passivo de 100 milhões de reais. Isso é que motivou não só o nosso manifesto, mas como as nossas efetivas ações no Conselho Deliberativo. Gazola, eu vou para o intervalo, mas eu acabei frisando aqui uma das participações e uma das falas do ex-presidente do Conselho, Paulo Schiff. Ele diz o seguinte, que nesse manifesto, através inclusive dele, e ele rejeitando as falas, diz que a crítica de vocês, conselheiros, que assinaram esse manifesto, afirmando, né, através do texto, ela distorce a realidade dos fatos. Segundo ele, né, os signatários que não entenderam e avaliaram e levaram para um outro lado essa questão. E no outro bloco eu quero que você se manifeste, já que nós não temos outros conselheiros e você representa hoje a todos aqui. Nós vamos ao nosso rápido intervalo. Você está acompanhando aqui o Esporte e Companhia ao vivo, hein, gente? Ao vivo. Se o meu relógio não estiver atrasado, 10 horas e 44 minutos, e você pode participar com a gente pelo facebook.com/programa Esporte e Companhia. Eu vou ao intervalo e volto já, não saia daí. Estamos apresentando Esporte e Companhia, um oferecimento de Atri Fiat. Fiat é Atri, em Santos e São Vicente. Sabe aquele remédio que você toma todo dia para cuidar da diabetes, da hipertensão ou do colesterol? A Popa Pharma tem esse remédio. Mas um detalhe, pelo menor preço do mercado. Nós da Popa Pharma não brincamos com a sua saúde. Em preço, somos imbatíveis. Porque saúde não tem preço. E aqui na Popa Pharma, custa bem pouquinho. Popa Pharma, remédio que você usa muito mais barato. Você sabia que a Nita Alimentos está há 45 anos no mercado? Além da famosa farinha de trigo Nita, também são produzidas misturas para bolos, fermentos e muitos outros práticos produtos para o seu dia a dia. Tudo com qualidade certificada para preparar receitas deliciosas para você e sua família. Conheça mais sobre produtos e receitas Nita em www.nita.com.br. Nita, 45 anos produzindo momentos deliciosos a você. Voltamos a apresentar Esporte e Companhia, um oferecimento de Atri Fiat. Fiat é Atri, em Santos e São Vicente.
Esse bloco é um oferecimento de Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa com Nita Alimentos. É isso aí, tá aí a dica da... Roberto, já que você me deu a dica aqui, deixa eu aproveitar também, né? O momento que a gente deve agradecer o apoio, que as pessoas estão acreditando. Então, ao pessoal da Polpa Pharma, né, lá do marketing, a Fabiana e o Davi. Nós temos a Atri, né, com o Rafael e a Angélica, a Anitta, né, o Marcos, a Aline e o Luiz. Obrigado por ter acreditado nesse projeto, estamos apenas começando, eles estão acompanhando e, é claro, acreditando nesse processo todo de trabalho, também do esporte e companhia. E a Roberta deu a dica interessante aqui para nós também. E, Roberta, quem quiser interagir, ainda dá tempo. Como é que deve fazer? Dá tempo, sim. Entra lá no facebook.com/programa Esporte e Companhia e manda suas dúvidas, críticas, elogios, sugestões, o que vocês quiserem. Gasola, vou contar com o seu poder de síntese, hein? A gente tem muitas questões aqui, e uma delas, quando você até comentar, vou até repetir aqui o trecho original, hein? Na terça-feira, antes do Carnaval, houve reunião do Conselho Deliberativo do Santos, e um grupo de 51 conselheiros lançou um manifesto relativo à situação financeira do clube. Segundo o ex-presidente do Conselho, Paulo Schiff, o texto traz avaliação distorcida e uma incoerência muito significativas. As duas, em função da representatividade numérica do grupo, a primeira citada, devem ser deixadas os associados e torcedores de bom senso, preocupados com o equívoco da análise, ou melhor, muito assustados. Por isso que eu perguntei a você antes do bloco. Primeiro que a representatividade é considerável. Eu posso assegurar que esses 51 conselheiros representam centenas de associados que depositaram o voto em cada um de nós. Representamos mais do que 1/3 dos conselheiros eleitos, então isso é representativo. E com relação a essa alegação de distorção, eu confesso que eu fico pasmo, porque o magistrado, presidente do egrégio, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Santos, deveria ter uma postura isenta, né? E como conselheiro nato, presumo que também querer apurar o que efetivamente ocorreu. Porque pelo que ele está falando, coloca-se todo mundo numa vala comum e foi tudo normal e não aconteceu nada e não se apure nada. De jeito nenhum. Temos que apurar porque os fatos foram inaceitáveis. Antes da gente entrar com o VT de Santos e Português também, só que você com esse poder de síntese, ele também cita aqui em um trecho que o valor atual dos ingressos praticados no futebol brasileiro, a violência que acaba escapando nos estádios, o patamar, inclusive, de patrocínios de cotas de televisão é incompatível com os salários dos atletas, que são praticados no futebol brasileiro, com os próprios treinadores, e, segundo ele, a conta não fecha. Eu admito que possa ser difícil, mas se a conta não fecha, deixa para quem pode tentar fazer fechar com criatividade, com redução de custo, com patrocínio master, o que não pode se admitir ficar 2 anos sem, e principalmente cumprir o que está combinado. Eu tenho uma folha de pagamento X, eu vou pagar fundo de garantia, INSS e salário dessa folha. Ele que reduzisse, eles, então, gestores, que não fizessem o absurdo de contratar o Leandro Damião nos termos que contrataram. Uma negociação inimaginável no mundo do futebol mundial, imagine nacional. Se há crise, por que trazer o Damião? Se eu tenho Stephanie Yuri, Diego, o extraordinário Gabriel, um goleador nato. Então não fecha, me perdoe, por absoluta ineficiência de quem geriu o clube à época. Tá aí, uma opinião importante, respeitada, inclusive do Gasola, mas eu peço licença mais uma vez. Ele falou gols aí, inclusive citando o Leandro Damião, ele fez 2 ontem pelo Cruzeiro, mas quem fez 2 ontem foi o Robinho, né, no clássico com a Portuguesa. Vamos conferir. É isso aí, então. Nós vamos, inclusive, citar, né, se foi um grande clássico, Santos e Portuguesa, apesar da Portuguesa numa situação ruim, né, mas o Santos mostrou ontem uma equipe, é o que o Gasola está dizendo aqui, apostando em jovens promessas, buscando resultados. O Santos ontem mostrou uma ofensividade boa, alguns jogos não vinha apresentando, né, Gasola? O time estava um pouco, às vezes, tímido, e ontem contra a Portuguesa, olha esse gol aí, belíssimo gol do Robinho, lembrando os velhos tempos do começo do Robinho, né, Gasola? O primeiro tempo do Robinho foi de altíssimo nível. Isso e o aí. Lucas Otávio, né, que fez uma partida extraordinária. O Halle, essa formação que o Anderson Moreira nos parece que tende a fazê-lo, pelo que a gente percebeu ontem, pode ser que dê certo daqui para frente. Pode ser, Edu. Eu acredito que o Santos ainda tem muito a evoluir, tem jogadores para entrar. A gente tem que lembrar que o ataque do Santos é o ponto forte da equipe atualmente, mas ainda tem o Gabriel para entrar nessa equipe. O Ricardo Oliveira
É um atacante que a gente sabe da categoria dele, mas não vem conseguindo fazer os gols que a torcida tanto deseja. E o Robinho, até o jogo de ontem, não havia feito gols. Exato. Mas ontem desencantou, teve uma grande exibição, uma grande partida no Pacaembu e decidiu para o Santos. E o Santos conseguiu essa vitória frente à Portuguesa de Desportes. Uma disparidade técnica muito grande. Não a gente tem querendo que levar cobrar em conta, exatamente. né, A Portuguesa não foi uma grande equipe, quer dizer, um grande adversário. Claro que tem os méritos do Santos, claro, mas a Portuguesa deixou a desejar também. Sem dúvida, já há muito tempo, né, Edu? A Portuguesa que vem aí com sucessivas administrações ruins, com rebaixamentos, inclusive no Campeonato Brasileiro, e tem um jogador que está sem receber há 7 meses, que é no caso o Valdomiro, o zagueiro. É algo assim que a gente não admite. A Portuguesa está seguindo o caminho do Guarani. Guarani hoje que perdeu seu estádio, o Brinco de Ouro foi a leilão, e a Portuguesa que, se não abrir os olhos, o Canindé vai também na mesma toada. Mas com relação ao Campeonato Paulista, o Santos eu vejo que ainda tem muito a evoluir, mas deve conseguir a classificação antecipada. Já abriu uma boa margem para os segundo e terceiro colocados. Eu entendo que o Santos, tendo essa classificação antecipada, o técnico Anderson Moreira terá uma maior tranquilidade para ter novas alternativas dentro de campo, colocar jogadores da base e ver como essa equipe se entrosa melhor. Tem algum jogador, o Harley, que você entende que deveria já ser colocado como titular e fica essa dúvida do técnico Anderson Moreira? No momento, creio que não. No momento, eu vejo que essa é a base que ele tem, deve correta. Optar por isso. Sim, quando o Gabriel tiver, lógico, em condições físicas, deve entrar no lugar do Ricardo Oliveira e manter como está, de fato, a equipe atualmente. O Alisson, que deu lugar ao Lucas Otávio na partida de ontem, deve ficar aí cerca de um mês e meio parado, teve uma luxação no joelho. Então é a oportunidade que o Lucas Otávio tanto queria, um jogador que foi super bem na base do Santos e agora tem a chance aí de se firmar de fato como volante na equipe santista. É isso aí, essa opinião e as observações bem balizadas do Harley, né? Nós vamos ao nosso último intervalo, o programa está passando rápido, é o nosso primeiro Esporte Companhia. Eu já convido você, avise a todos, hein? Toda segunda-feira, 22 horas ao vivo, aqui pela TV com Canal 11, o Esporte e Companhia. Eu vou ao último intervalo e volto rapidinho, dá tempo de você tomar aquela aguinha e voltar com a gente. Estamos apresentando Esporte e Companhia, um oferecimento Nita Alimentos, a receita no ponto certo. Nita Alimentos. Sabe aquele remédio que você toma todo dia para cuidar da diabetes, da hipertensão ou do colesterol? A Popafarma tem esse remédio. Mas um detalhe, pelo menor preço do mercado. Nós da Popafarma não brincamos com a sua saúde. Em preço, somos imbatíveis. Porque saúde não tem preço. E aqui na Popafarma, custa bem pouquinho. Popafarma, remédio que você usa muito mais barato. Você sabia que a Nita Alimentos está há 45 anos no mercado? Além da famosa farinha de trigo Nita, também são produzidas misturas para bolos, fermentos e muitos outros práticos produtos para o seu dia a dia. Tudo com qualidade certificada para preparar receitas deliciosas para você e sua família. Conheça mais sobre produtos e receitas Nita em www.nita.com.br. Nita, 45 anos produzindo momentos deliciosos a você. Voltamos a apresentar Esporte e Companhia, um oferecimento Nita Alimentos, a receita no ponto certo. Nita Alimentos. Estamos de volta, passa rapidinho, intervalo, bacana, né? Deixa eu dar uma dica para você também, né? A Roberta já disse, a Roberta Santos também, para acessar o Facebook, mas você quer acompanhar em qualquer parte do planeta, lá quando você colocar no alto, não é? Da página do Facebook, você tem ali para clicar e acionar e assistir automaticamente ao vivo o programa, também através da internet. Olha que bacana, então já vá organizando-se aí pela internet também, através do Facebook, na página principal, você vai lá e clica em cima, você vai ter como assistir o programa via internet também, né? Voltando com os nossos convidados, ô Gazola, se a gente pegar aqui o atual presidente da diretoria, Modesto Roma, já se manifestou publicamente contra a existência do comitê gestor, isso é uma opinião pessoal e particular do presidente, porque ele acaba engessando a administração do Santos, do seu ponto de vista, fazendo isso, e modificar essa estrutura atual seria voltar a tempos anteriores no clube e que poderia trazer dificuldades. Qual seria a tua opinião a respeito disso? A grande preocupação é que
se altere substancialmente o estatuto. Né? Foi uma grande evolução a alteração estatutária de 2011. Prova disso é que hoje nós temos a louvável proporcionalidade no Conselho. Né? O Conselho só elegia a chapa na íntegra. Hoje nós temos 3 grupos distintos que acabam até com dissidência de um lado e tal, incorporando mais um grupo mais crítico, e antes era tudo chapa branca, o que é péssimo, que é antidemocrático. Então, o comitê de gestão especificamente, na minha opinião, ele está sendo mal utilizado. Podemos até pensar numa readequação. Agora, na minha opinião, até por viver a história do Santos aí há vários anos, o risco de uma alteração substancial do estatuto não podemos correr. Bom, quero agradecer muito a presença do conselheiro João Vicente Gazzola. Venha outras vezes, sempre importante sua participação, com palavras firmes e mostrando justamente o pensamento aí. Se a gente não pode representar 100%, mas grande parte do conselho vai se sentiu representado aqui. A gente vai dar voz a todos, né, Gazzola? Obrigado pela presença e volte sempre. Muito obrigado, Eduardo. Foi um grande prazer. Parabenizar aí a iniciativa, né, de mais um programa de esportes ao vivo. É uma iniciativa extraordinária e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu é que agradeço a presença e também agradecer a presença do doutor Naveira, que esteve conosco, né, doutor Miguel Ângelo Moscoso Naveira. Importante frisar nessa saída aqui do doutor Naveira do programa, muita gente às vezes faz uso de um medicamento e tem a aplicação feita com uma pessoa que às vezes não é um profissional adequado. Isso não deve ser uma prática, isso deve ser evitado, né, doutor Naveira? Com certeza deve ser evitado. Se quiser realizar uma suplementação mesmo no esporte, que procure alguém ligado na área esportiva, na área médica ou na área de nutrição, para poder ter um bom encaminhamento. E na nossa região, profissionais de qualidade não faltam, né? Então é muito fácil, muito simples. Existem um grande número de profissionais ligados a essa área esportiva. Basta a pessoa estar atenta a isso. Com certeza. Obrigado pela sua presença. Foi um prazer contar com a sua simpatia aqui também no programa e trazendo conhecimentos. E tenho certeza que os nossos telespectadores gostaram e podem fazê-lo também, né? Outras vezes, sugerir a presença do doutor Naveira, como hoje aconteceu através da nossa produção. Obrigado. Muito obrigado a você, a toda a equipe, pelo convite. Boa sorte por todo esse início de programa. Com certeza será convidado outras vezes, né? Quero aproveitar também nessa parte final do programa, Halle, seus destaques finais, as considerações, inclusive, dessa apresentação hoje da Portuguesa Santista. É verdade, Edu. A gente esteve hoje pela manhã no estádio Eurico Mursa, acompanhando a apresentação da Portuguesa Santista. Apresentou 10 jogadores, já visando o Campeonato Paulista da 2ª Divisão. E o grande destaque que a gente pode pontuar, Edu, é a questão das inscrições na Federação Paulista. Há uma limitação para este ano de 28 atletas, sendo 25 de linha, mais 3 goleiros. Isso faz com que a diretoria da Portuguesa Santista tenha que ser muito precisa nas suas contratações, porque o elenco não vai ser amplo e contar com a base vai ser um pouco mais difícil. Precisão cirúrgica na hora de contratar, não tem jeito, né? A gente está falando de campeonato de quase 8 meses. Exato. Então, de fato, precisão cirúrgica, e a gente está vendo que o caminho está sendo bem percorrido. Eu me empolguei com a presença do doutor Naveira, aí você fala de medicina, já vai ler. Halle, obrigado também, volte sempre com as informações da Portuguesa, dos clubes da região e do esporte em geral. Obrigado, Edu, uma grande satisfação estar aqui com vocês, o doutor Gazzola, o doutor Naveira, a Roberta, um grande abraço ao nosso amigo telespectador. Roberta, antes que tire a gente do ar, obrigado, boa noite, até a próxima e parabéns pelo seu trabalho conosco aqui também, com certeza nos ajudou bastante. Igualmente, Edu, a gente espera vocês na segunda-feira que vem. Gente, tchau, boa noite e até a próxima. Esporte e Companhia, um oferecimento Nita Alimentos, a receita no ponto certo. Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato. E Atri Fiat, Fiat é Atri, em Santos e São Vicente.